uma vez aqui para uma aula de geografia. Nesse momento, nós iremos fazer uma recapitulação do capítulo 3, certo? Então, vamos lá. Bem, no capítulo 3, o título está escrito assim: as pessoas transformam a paisagem. Durante todo o conteúdo do livro de geografia, sempre nós estamos ouvindo sobre paisagem. E o capítulo 3, ele especifica que as pessoas transformam a paisagem. O ser humano, o homem muda, a paisagem. Agora, por que elas mudam a paisagem? Porque as pessoas transformam as paisagens. Como você já estudou, a natureza transforma constantemente as paisagens por meio da ação do vento, da água e dos outros agentes naturais. Neste capítulo, você vai estudar a ação do ser humano na transformação das paisagens. Você já pensou sobre por que as pessoas modificam o lugar onde vivem? Já parou para pensar? Porque de um jeito aquela rua é assim e de repente muda. A Avenida das Torres, você já conhece, a maioria de vocês conhecem, ela não era assim no passado, certo? Mudou, o homem construiu, tudinho mudou. Por quê? Porque precisava que a cidade estava crescendo, o número de veículos, carros, transporte estava aumentando. Então, a Avenida das Torres veio ajudar para as pessoas se locomover de um lado, de um bairro, para o outro, vamos dizer assim. Vocês entenderam? Deu para entender? Muito bem. Aí ele fala, dá um exemplo aqui. Aí diz bem assim: o ser humano transforma os elementos naturais, como vegetação, rios e as formas do terreno, para suprir suas necessidades ou para promover seu conforto. Assim, a paisagem ganha novos elementos culturais. Veja a seguir a transformação de uma paisagem natural em paisagem cultural. Olha como era, você pode observar na figura. Como foi sendo feito as modificações, as alterações, feitas por ser humano, foi destruindo, desmatando, E até que aí a maior parte da vegetação sumiu, Quase no último desenho você quase não vê as árvores, certo? Bem, esse outro lado aqui do slide, nós vamos fazer, vocês vão estar fazendo a correção da atividade, da página 123, Aí, tudo bem? Certo, então vamos lá para a página 124, acompanha aí. Diz assim: por onde andam os rios? As paisagens passam por grandes transformações com o crescimento das cidades. Essas transformações podem alterar o fluxo e a existência dos rios. Nas cidades, é comum ocorrer a canalização de rios que altera suas margens e diminui suas curvas. Em alguns casos, os rios passam a correr por baixo do chão, dentro de canos. Isso acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo com o rio Itororó, sobre o qual foi construída a Avenida 23 de Maio. Com a canalização dos rios, é possível construir casas, pontes, ruas, avenidas. Observe o Rio Tietê na cidade de São Paulo. Ele dá um exemplo bem... Vocês podem observar aí o desenho como ele era antes, em 1905 e em 2018. Olha aí a transformação de um lugar para o outro. Lembra do teatro que eu mostrei para vocês da nossa aula de quinta-feira, paisagem, do capítulo 5? Ver como é que era o Teatro Amazonas e como ele é, não, sempre foi. O que mudou ao redor dele, E depois vocês viram ele, tanto é que a fotografia era em preto e branco. E quando vocês viram a atual, é colorida, e o que mudou ao redor. Então é mais ou menos isso, como é que um homem modifica a paisagem, Você observar aí as diferenças, certo? Bem. Aí você corrige a página 125, tá bom? A página 125 é resposta pessoal. Bem,
Transformação do relevo, transformação da terra, né? Melhor dizendo assim, outras palavras para vocês entenderem. Assim como os rios, as montanhas são elementos naturais que podem ser transformados pela ação das pessoas, para as pessoas se locomoverem mais facilmente de um lugar para o outro, são construídos túneis e pontes, pois alguns terrenos são muito acidentados em morros e inclinações. Então, essas pessoas modificam a paisagem natural para encurtar a distância. Isso faz lembrar a ponte aqui de Manacapuru, certo? Você atravessa aquela enorme, né? Não passa por baixo de túneis, mas você tem aquela enorme ponte ligando a cidade de Manaus à cidade de Manacapuru, que facilita muito o transporte hoje. Você pode ir de carro, de ônibus, de moto, né? E antigamente não era assim. Então tem coisas que quando o homem modifica, vem para ajudar. Às vezes outras não ajuda. Observe a seguir a paisagem rodovia dos imigrantes, uma importante via para o estado de São Paulo. Aí cita um exemplo lá de fora do sul, né? Aí vocês vão corrigir a página 127. Corrijam aí, já achei a resposta para vocês estarem dando uma olhada, ok? Deu para entender? Muito bem. Na página 128, nós temos diferentes formas de transformar a paisagem. Tem várias maneiras de você, vamos dizer assim, de você transformar a paisagem. Quando observando uma paisagem, percebemos como as pessoas a transformam, como elas se relacionam com a natureza e o espaço, o lugar em que vivem e como utilizam seus recursos naturais. Isso ocorre tanto na cidade quanto no campo. Se o homem quer construir uma estrada ou um prédio, né, uma casa, né? Então, ele vai aí se relacionar, vai tentar ver como ele vai fazer. Nas cidades vivem mais pessoas do que no campo. Há várias construções e elas ficam próximas umas das outras. A paisagem urbana é marcada pelos elementos produzidos pelas pessoas, como construção de casas, que ele estava falando, galpões, edifícios, escolas e igrejas. Vias de circulação, as ruas, avenida, que eu falei lá no slide anterior, né? Nossa Avenida das Torres é uma atual, e a continuação dela, né? Se não me engano, é a Avenida das Flores, né? Que vai para bem longe. Veículos, carros, ônibus e motocicletas, e etc. No campo vivem menos pessoas e existe uma grande quantidade de vegetação. Há poucas construções, elas não ficam tão próximas das outras. A paisagem rural está relacionada ao cultivo de alimentos e à criação de animais. Olha só, uma diferença do urbano, da cidade, né, para o campo, bem diferente. Observe a seguir uma vista satélite da cidade de Chapadão, no céu, no estado de Goiás. Olha só, um canavial, plantação de cana-de-açúcar, e o outro lado a paróquia de Nossa Senhora da Rainha do Céu. Olha só a diferença de um para o outro. Como é que é o campo, né? E como que tá na cidade. Muito bem. Na página 129 tem outra correção aí dessa atividade que nós já fizemos, que vocês já fizeram, aliás. Façam essa correção. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. E aí termina o nosso slide. E aqui termina, né, a última página da correção do capítulo 3. Façam as devidas correções, tá bom? Certo? Muito bem. Tchau, gente. E aqui nós ficamos encerrando essa aula de paisagem, sobre paisagem do conteúdo de geografia. Ok? Beijo, tchau.